Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Yeshua, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no Rio de Janeiro, em Angra, na casa do amigo do Pedro. É o amigo do irmão Pedro. Eu vim aqui com eles, passamos o final de semana, foram dias bons. Já é a minha segunda vez aqui. Lembra daquele vídeo sobre a Terra plana que eu gravei? Falando da Lua e do Sol? Foi aqui nesse mesmo lugar. Aí antes de ir embora, eu vou deixar uma mensagem aqui com vocês, talvez duas se der tempo. Eles estão com pressa para ir já. Aí eu vou deixar aqui com vocês. Essa mensagem fala sobre a oração do nosso Senhor. E eu estava refletindo sobre ela. Eu já até falei dela no canal, tá em vídeos antigos, tá meio perdido pelo canal. As pessoas dificilmente encontrarão esse vídeo. Mas hoje eu ampliei um pouquinho mais essa mensagem. Então, vou trazer essa meditação para vocês. Irmãos, vocês conhecem a oração do Pai Nosso? Vocês sabem como os católicos oram ela? Como eles rezam ela? Mas nós sabemos que não é bem daquela maneira que deveria se orar o Pai Nosso. E nós também, eu não digo nós evangélicos porque eu não sou evangélico, mas nós também não sabemos orar como convém. Mas se você entender o sentido daquela oração do nosso Senhor, você vai poder orar como convém. Aquela oração, irmãos, é espetacular. Somente o Filho de Deus poderia proferir aquela oração. Quando os discípulos disseram para o nosso Senhor, Mestre, ensina-nos a orar, pode ter certeza que o nosso Senhor ensinou a oração que convém fazer. Mas somente um homem santo, puro, um homem que lutou a vida inteira contra a carne, para não satisfazer os desejos da carne. Porque embora ele fosse o Filho de Deus, ele estava em carne. Ele se fez carne por nós. Somente um homem que chorava diante de Deus, que se humilhava, que todos os dias chorava não para se arrepender dos seus pecados, mas para não pecar contra o Pai. Somente um homem que entendeu a Torá, os profetas, os salmos, poderia fazer uma oração daquela. Aquela oração, irmãos, contém toda a vontade do Pai, todo o resumo do que seria a vontade do nosso Pai. Coisas práticas, coisas proféticas, coisas para o tempo do fim, tudo está naquela oração. Mas se você não estudar a lei e os profetas, não buscar compreender de onde o Senhor tirou aquelas palavras, que foram palavras em sequências, frases exatas, nós não vamos orar como o Senhor nos ensinou a orar. A oração, ela se encontra dentro de um assunto que nós poderíamos dizer que começou em Mateus capítulo 4 e vai até capítulo 8. É como se fosse um contexto dentro de um contexto maior. Porque aquela oração, ela faz parte do Monte das Oliveiras. É muito lindo isso, irmãos. E o Senhor disse, vocês devem orar assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Aí diz, porque teu é o reino, etc, etc, etc. E finaliza a oração. Irmãos, essas palavras têm um significado muito profundo para a nossa vida. Presta atenção na ordem dessas frases. Primeiro, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Primeira coisa, você tem que desejar que o nome do Senhor seja santificado. Mas você tem que entender qual foi a profanação do nome do Senhor. Aonde a palavra diz que o nome dele foi profanado? Você precisa ir nos profetas. Alguns dizem que é porque a gente fala Jesus, profanou o nome do Senhor. Como supostamente diria o profeta Isaías. O meu nome é blasfemado entre os gentios todos os dias, por vossa causa. Ou seja, vocês vão traduzir a palavra de maneira errada, o meu nome de maneira errada, e está traduzido de maneira errada. E aí os gentios, quando falassem Jesus, que é o nome de um porco, de um cavalo, de sei lá o que mais podem dizer, vocês estariam blasfemando o nome do Senhor. Uma pessoa dessa deve ter perturbação mental. Deve ter a mente perturbada. Ela com certeza tem a mente perturbada. Eu falo Yeshua porque esse é o nome dele e qualquer homem de povo, língua ou nação pode pronunciar o nome do Senhor. Mas não é assim que se profana o nome de Deus. Então, para você entender o processo de santificação do nome, você tem que entender qual foi o processo de profanação.
E na palavra tem, são as más obras da casa de Israel, quando foi dispersa entre as nações e falava de Deus, mas as suas obras eram más. E também os judeus. E aí os gentios ouviam falar de Deus, olhavam para as obras das pessoas e blasfemavam o nome de Deus. Sabe por quê, irmãos? A casa de Judá, ela fez pior do que a casa de Israel. Lembra de Jeremias? Jeremias ou Ezequiel? Agora fiquei em dúvida. Acredito que deve estar em Jeremias. Eu vou deixar o texto para vocês no comentário fixo. O Olá e o Olibá. O Olá parece que é a casa de Israel e a casa de Judá, o Olibá. Tem revelações nessas coisas também. Mas Deus fala que a casa de Judá é pior do que a casa de Israel. Chama de prostituta e tudo mais. Então eles profanaram o nome do Senhor. E Deus disse que ia santificar o nome dele. Por exemplo, irmãos, em Isaías capítulo 28, a Escritura diz assim: quando eles virem as obras das minhas mãos, santificarão o meu santo nome. Quando nós olharmos as obras das mãos de Deus, nós iríamos santificar o nome do Senhor. Agora, quais obras são essas? Desde a sua criação e passando pelas promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó, as alianças que Deus fez, a aliança que Deus fez com Noé e com seus filhos, a aliança que Deus fez com Abraão, a aliança que Deus fez com Moisés e o povo, a aliança que Deus fez com Davi. Tudo isso faz parte das obras das mãos do Senhor. E quando nós entendêssemos, nós iríamos santificar o nome do Senhor. O livro de Enoque também fala que nos últimos dias haveria um povo na terra que iria ter conhecimento cétuplo de todas as obras do Senhor. Conhecimento 7 vezes mais. Significa que nós estamos nesse momento de santificar o nome do Senhor e santificar 7 vezes mais. Porque se nós iríamos santificar o nome do Senhor quando nós olhássemos as obras dele, e o livro de Enoque diz que nesse tempo haveria conhecimento cétuplo das obras do Senhor, então nós vamos santificar o nome do Senhor 7 vezes mais. Por um lado, o Senhor fala que nós vamos santificar o nome dele. Isso que diz a Escritura. Mas em Ezequiel capítulo 36 e capítulo 38, Deus fala que ele irá santificar o santo nome dele perante os olhos de todas as nações, e destaca Gog e Magog, que será o reino ímpio na terra, o reino que se constitui o reino da besta. Mas, irmãos, há um processo para a santificação. O nome de Deus está em nós. Esse é o selo de Deus. Ele coloca o nome de Deus em cada um dos que pertence a Ele, dos que têm o Espírito de Deus. Paulo fala em Romanos 8, se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse alguém não pertence a Ele. E nós pertencemos a Ele. Só que nós precisamos santificar o nome dEle. Sabe como? Quando nós santificamos a nossa vida. Aí nós santificamos o nome dEle. E para santificar a nossa vida, nós precisamos de crer no Senhor. Crer em todas as suas obras. As festas fazem parte das obras das mãos do Senhor. E quanto mais você conhece as obras do nosso Messias através das festas, mais você irá santificar o nome do Senhor. Santificação do nome é lutar contra os desejos da carne, fazer morrer o nosso corpo e se inclinar para as coisas do Espírito. Isso é santificar o nome do Senhor. Não é falar Yahshua ou Yeshua, ou Yahushua ou Yashá. Isso não tem nada a ver com santificação do nome. Tem a ver com um conhecimento mais exato e na pronúncia do nome. É legal isso, mas não é a santificação do nome. Tem pessoas que falam Yahushua e a vida da pessoa parece a vida de um porco. E essas pessoas que falam que se você diz Jesus, você está falando que Jesus é um porco e está servindo a um porco. Mas pessoas falam Yahshua, Yahushua, Yeshua e tem a vida de um porco diante do Senhor. Então, irmãos, 3 pontos. Eu vou falar disso futuramente, através dos propósitos que eu tenho falado para vocês que eu vou fazer, vídeos com mapas mentais, mas eu quero deixar essa reflexão para vocês. Primeiro, Deus vai santificar o seu nome usando cada um de nós. É Ele que faz a obra, mas Ele usa a igreja. Você é responsável por santificar o nome do Senhor, mas é Ele que faz a obra. Ele faz o que você não pode fazer. E você vai fazer o que Ele não vai fazer, o que Ele deixou para você fazer. É assim que se cumpre o propósito de Deus, a vontade dEle. Ele faz o que nós não poderíamos fazer. E nós fazemos o que é responsabilidade nossa, porque nós temos o poder de escolha. Número 1, você vai santificar o nome do Senhor. Ele vai fazer isso individualmente em cada pessoa que pertence a Ele.
Número 2, ele vai santificar o seu nome na igreja, em todos como um corpo. Isso se daria na glorificação, no dia da expiação, quando nós ressuscitarmos. E automaticamente, quando isso acontecer, ele vai santificar o seu nome perante os olhos de todas as nações, principalmente Gog e Magog, que vai blasfemar contra Deus. A besta se levanta do mar e a primeira coisa que ela faz é blasfemar contra o céu, blasfemar contra Deus e contra os que habitam no tabernáculo dele, no céu. Entendeu, irmãos? Então o processo de santificação já se iniciou no tempo dos apóstolos, para falar a verdade. Só quando isso acontecer, quando Deus santificar o nome dele individualmente em cada pessoa, consequentemente em toda a sua igreja, e como consequência disso, perante os olhos de todas as nações, só quando isso acontecer, se cumpre a segunda parte da frase. Santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino. O reino de Deus só vai descer do céu para a terra quando o nome de Deus, o nome do Pai, estiver santificado. E quando o reino de Deus descer, aí então se cumprirá a outra parte da frase. Seja feita a tua vontade na terra, assim como ela no céu. Enquanto o reino do Messias não estiver estabelecido na terra, com a sua igreja como um reino de sacerdotes glorificados, reinando sobre uma terra que habita justiça, paz e alegria, a vontade de Deus não vai estar sendo feita plenamente na terra, assim como é no céu. Entendeu? Uma coisa, uma frase faz cumprir a outra. O nome de Deus é santificado, o nome do Pai é santificado, então o reino dele desce. Quando o reino dele desce, a vontade dele vai ser feita na terra, assim como é feita no céu. Essa é a parte profética do texto. O que mais eu poderia dizer? Você vai santificar o nome do Senhor, Ele vai estar fazendo isso em você. Então Ele vai te fazer a lutar contra as obras da carne, a lutar contra você mesmo. Como nosso Senhor disse, aquele que quiser vir após mim, a cada dia negue-se a si mesmo. Não negar o próximo. Tem pessoas que você vai ter que negar também, mas é para negar a si mesmo. Tomar o seu madeiro e ir após Ele. Aí também teria muitas coisas para se dizer, mas resumidamente, para ser discípulo dele é preciso fazer isso. Então ele vai te levar a ter uma batalha contra si mesmo, porque na tua carne habita o pecado. E por isso, irmãos, que no nosso corpo, mais especificamente na nossa mente, foi enviado o Espírito de Deus para fazer a renovação da nossa mente, do espírito do homem que está na mente, iluminar a nossa mente e fazer a renovação da nossa mente para que o nosso corpo obedeça uma mente renovada pela lei de Deus. E aí a gente consiga subjugar as obras do corpo, debaixo das leis de Deus que estariam na nossa mente. E aí poder apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Tendo a nossa mente purificada dos pecados, tanto do espírito como do corpo. Para que, como Paulo disse, para que a gente preserve puros, íntegros, espírito, alma e corpo, para a vinda do nosso Senhor. Isso é plano do Senhor, é vontade dele, irmãos. E ele vai fazer isso dentro da sua igreja. Quando chegar o tempo da ressurreição, o tempo da glorificação dos santos, que é o tempo da sua vinda, ele vai ressuscitar a sua igreja. E o nome dele vai ser santificado entre todos os seus santos. E quando ele ressuscitar a sua igreja, sabe o que acontece? Aquela pedra, lembra da visão de Daniel capítulo 2? Aquela pedra vai vir do céu, é o reino de Deus. Com seus santos, nós vamos ser arrebatados até aos ares, mas não vamos para o céu. Vamos ter acesso ao céu, mas não vamos ficar no céu. O reino dele vai descer para a terra. Não é o reino da terra que sobe aos céus, é o reino dos céus que vem para a terra. Ele glorifica os seus santos, ressuscita os que morreram no Senhor, transforma aqueles que não estariam mortos, os que vão estar lá para o deserto. E aí então o seu povo é reunido com ele nos ares. E aí vai formar, assim, em sentido figurado, uma pedra que vai bater nos pés da estátua, nos 10 chifres da besta, no reino do anticristo. E aí vai desfazer todos os reinos ímpios da terra. Aquela pedra, ela vai se tornar na terra uma grande montanha, um grande monte que vai encher toda a terra. O monte é o reino do Senhor, é a igreja ressuscitada e glorificada. Ou seja, ele santificou o nome dele individualmente na vida de cada santo. Depois,
quando chegou o tempo da ressurreição, ele apagou de vez os nossos pecados, porque ainda nós estamos debaixo de propiciação pelos pecados, debaixo de expiação para os pecados. Aí ele glorifica os seus santos, entre os seus santos não haverá mais morte, haverá vida eterna, porque essa é a vontade do Pai, vida eterna. E aí nós, como o seu povo santo, iremos vir com ele dos ares, como diz Apocalipse 19, ele montado no cavalo branco e a sua igreja atrás dele, e nós vamos destruir os impérios da terra juntamente com ele. E aí ele vai santificar o seu nome, vai se cumprir o terceiro passo, ele vai santificar o seu nome perante os olhos de todas as nações. As nações que estiverem com a marca da besta serão destruídas. As nações que não colocarem a marca da besta, mas que não forem glorificadas com o Senhor, as que restarem, como diz Daniel 7 e como diz Zacarias 14, essas irão de ano em ano a celebrar a festa dos tabernáculos. É o milênio do Senhor. Daniel 7 diz que depois de 3 tempos e meio, o ancião de dias desce do céu e faz justiça aos seus santos. Santificado, o nome dele é santificado, né?